Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos dar continuidade ao nosso Código de Ética Profissional do IBGE. No vídeo anterior falamos do item 1 e do item 2, ou inciso 1 e 2, né? Neste vamos dar seguimento começando com o inciso 3. Então, bora lá, de forma bem objetiva. No inciso 3, ou no item 3, né, temos o seguinte, vamos falar sobre a moralidade da administração pública. O inciso 3 nos diz o seguinte: a moralidade da administração pública, ela não se restringe a diferenciar apenas o bem e o mal. Ela faz isso também, mas ela vai um pouco além. Primeiro, vamos entender o que é moralidade, a grosso modo. Bom, moralidade nada mais é do que a boa administração. É a administração da coisa pública com honestidade, retidão, com probidade. Então, se o administrador público agir desta forma, teremos que ele atuou de forma moral, atendeu à moralidade administrativa, certo? Foi um administrador que teve retidão em suas condutas. Portanto, em relação à moralidade dentro da administração pública, não vai bastar que o servidor público apenas faça a diferenciação entre o bem e o mal, ou seja, aquilo que é certo do que é o errado. Esta é uma primeira providência que ele deve tomar. Ok, mas ele deve ir além. Outras condições precisam ser preenchidas para que só então a moralidade esteja completa, seja respeitada por inteiro, certo? Então é isso que veremos. A primeira providência será diferenciar o bem e o mal. O servidor faz isso, beleza. Mas agora ele precisa ir além. Também se exige para uma atuação moral em sua forma plena que o servidor público, quando atuar, ele respeite o bem comum, ou seja, respeite a ideia de coletividade. Afinal de contas, ele está gestor do bem público. O bem público não é dele. Portanto, ele deve respeitar a vontade de todos, o bem comum, o bem da coletividade. Beleza? Então perceba, temos aqui uma sequência. A primeira providência que o servidor público toma é diferenciar o bem do mal. Então, quando ele age, ele olha se aquilo é certo ou aquilo é errado. Após isso, ele vai atuar. E a sua finalidade, o seu agir, ele deve sempre respeitar o bem comum, a ideia de coletividade. E como ele faz isso? Como ele respeita este bem comum? Bom, ele fará isso equilibrando sempre a legalidade de suas ações, ou seja, a sua atuação estará pautada, definida em parâmetros, em comandos legais, e também a finalidade. Quando ele atuar, a finalidade, o seu objetivo deve ser sempre o alcance do interesse público, certo? Neste caso, atuando de forma legal, ou seja, seus atos estão previstos na lei, e a finalidade ser o bem comum, ser o interesse público, teremos a moralidade do ato alcançada. Maravilha? Avançando um pouco mais, ainda dentro do item 3, temos o seguinte: o servidor público do IBGE, quando atua, ele deve ter a exata dimensão, ele deve ter consciência da importância de sua atuação. Então, ele deve ter a consciência da relevância de sua atuação, do seu serviço prestado. Temos o seguinte: quando este servidor público do IBGE ele coletar as informações, o Código de Ética diz informações estatísticas e geocientíficas, ele estará contribuindo e muito para o avanço das informações prestadas na sociedade. Portanto, é através da atuação deste servidor público do IBGE, que teremos atendidas o direito à informação, certo? E este direito à informação, ele deve ser sempre feito de modo imparcial, sem nenhum benefício, sem pessoas específicas sendo privilegiadas e também com igualdade de acesso a todos que requeiram aquelas informações, certo? E por fim, temos que na atuação deste servidor público do IBGE deve ser imprescindível, ou seja, é sempre indispensável que haja o zelo pela qualidade na produção de suas informações. Então, o servidor deve zelar pela qualidade das informações que está produzindo. Portanto, quando o servidor público do IBGE estiver coletando determinadas informações, ele deve ser o mais preciso, deve zelar pela qualidade deste serviço que está prestando, certo? E esta qualidade, o zelo pela qualidade na produção das informações, ele vai atingir tanto as atividades finalísticas, atividades fins, como as atividades de apoio. Maravilha? Então, só recapitulando, temos o seguinte: a moralidade dentro da administração pública, ela não se restringe a diferenciar o bem e o mal. Embora o servidor público faça essa diferenciação, ele vai além. Os atos que o servidor público praticar devem também visar sempre o bem comum, o bem-estar da coletividade. E para alcançar este bem-estar coletivo, este bem comum, as ações do servidor
devem sempre ter um equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Legalidade é quando os atos do servidor público estão de acordo com a lei. A lei autoriza determinada prática do ato. Já a finalidade deve ser sempre o interesse público. Neste caso, atendida a legalidade e também a finalidade, teremos a moralidade do ato de forma completa. Estará o ato administrativo respeitando a moralidade dentro da administração pública, certo? Além disso, vimos também que o servidor público do IBGE deve ter consciência da relevância, ou seja, da importância de sua atuação. Quando este servidor público coleta determinadas informações, ele está contribuindo para o acesso ao direito à informação. Este direito à informação deve ser sempre de modo imparcial e com igualdade de acesso a todos. Além disso, este mesmo servidor público do IBGE, na sua atuação, é imprescindível que ele zele pela qualidade de suas informações. As informações devem ter o máximo de qualidade possível quando ele for coletá-las, e esta qualidade será exigida tanto nas atividades finalísticas, nas atividades fins, como nas atividades de apoio, certo? Agora vamos resolver algumas questões para encerrar este vídeo. A primeira das questões é da banca Sebrasp de 2018. O debate a respeito da ética e da moral no âmbito do setor público se limita a uma discussão dicotômica entre o bem ou o mal, que busca definir condutas profissionais como honestas ou desonestas, desconsiderando o conceito de bem comum ou a finalidade da conduta profissional sob suspeita. Bom, a questão está dizendo basicamente o seguinte, que dentro da administração pública, ou seja, no âmbito do setor público, portanto dentro da administração pública, a discussão seria dividida entre bem e mal. Seria apenas observado isso. E aqui embaixo ela ainda diz o seguinte, desconsiderando, ou seja, não importa o conceito do bem comum ou a finalidade da conduta. Essa é uma questão que está errada. Vimos acima que a discussão, quando envolve a moralidade, ou seja, uma moralidade dentro da administração pública, ela não se restringe a diferenciar o bem e o mal. Ela faz isso, mas vai além. Ela também observa o bem comum, que é o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Então, quando ela diz que apenas é observado o bem entre o bem e o mal e desconsidera o conceito de bem comum ou da finalidade da conduta profissional, essa questão se torna errada, certo? E por fim, temos a última questão, que é da Sebrasp de 2018. De acordo com as regras deontológicas estabelecidas no Código de Ética, a consolidação da moralidade do ato administrativo ocorrerá a partir do equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Esta é uma questão que tem como gabarito a correção. Vimos acima que a moralidade dentro da administração pública ela não é restrita apenas a diferenciar o bem e o mal. Ela faz isso e vai além. Também busca, quando o servidor atuar, que a sua finalidade seja o bem comum, ou seja, o bem-estar da coletividade. E esse bem comum ele será alcançado com equilíbrio entre a legalidade e também a finalidade. É o que a questão diz. A consolidação, ou seja, o aperfeiçoamento da moralidade do ato administrativo ocorrerá a partir do equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Maravilha? E assim encerramos este vídeo. Espero que tenham gostado. Eu volto com o item 4, 5 e 6 na próxima aula, certo? Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal. E é isso, pessoal. Até a próxima. Fui!